Agora vai. Pronto. Queridos irmãos, hoje a liturgia, ela nos adorna com uma palavra muito simples, uma virtude muito forte. E peço muito encarecidamente, com muita humildade, peço a vocês que escutem bem com atenção, porque mexeu bastante com o padre e quero e rezo muito para que também possa abalar as estruturas dos teus corações, dos vossos corações, para que possamos nos converter e pedir a graça de uma real humildade sobre nós. Hoje nós escutamos, veja como é forte o livro do Eclesiástico, nós escutamos na primeira leitura, como a virtude da humildade, ela é importante. Veja, é grande o poder do Senhor. Aliás, ele começa antes, né? Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade. E assim encontrará graça diante do Senhor. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que se revela os seus mistérios. Pois grande é o poder do Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes. Para o mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele e ele não compreende. O homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios e com o ouvido atento deseja sabedoria. Veja que forte o tamanho da humildade, né? O tamanho da virtude da humildade. O Senhor não se revela aos orgulhosos, Ele está dizendo isso. Para o orgulhoso, para o iníquo, não há remédio. É muito forte isso. Para o orgulhoso não há remédio. A gente vê o demônio, né? Fala do demônio, aí você vê o diabo assim, o diabo, qual foi o pecado do diabo? O diabo nunca pecou contra a castidade. O diabo, ele foi o quê? Qual foi o pior pecado? Qual que é o pecado do diabo? O orgulho. Qual que é a raiz de todos os outros pecados? De todos os nossos pecados, qual que é? O orgulho, o amor próprio. Então, para o orgulho não existe remédio. É muito forte isso. Escutamos o Salmo, né? Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Também quero aqui aproveitar e iluminar também a nossa consciência. Quando nós escutamos esta palavra que é pobre, é porque não foi traduzido assim, mas na verdade o Senhor está falando de humildade mesmo, né? Não é pobreza de pobreza. Às vezes a gente confunde, né? A gente acha que o humilde é aquela pessoa que é pobre, né? Não tem dinheiro, é muito humilde. Mora numa casa humilde. O que é uma casa humilde? A humildade é uma virtude para as pessoas, não para os objetos, né? Então, não, pobreza não é sinônimo de humildade, até porque hoje eu encontrei muitos pobres orgulhosos, muitos ricos humildes também. Então, é humildade. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre, para o humilde, para aquele que não olha para si próprio, para aquele que não tem amor próprio, para aquele que não é orgulhoso. Bem, vamos lá. Eu quero fazer um comentário um pouco mais espiritual sobre este evangelho. O texto começa dizendo o seguinte: Jesus foi comer na casa do chefe dos fariseus. Quando nós escutamos o nome fariseu, já existe uma repulsa própria da nossa parte. Por quê? Porque é muito comum, por tudo aquilo que nós escutamos nos evangelhos, aquilo que diz Jesus sobre os fariseus. Jesus chama os fariseus de hipócritas, Jesus chama os fariseus de bandidos, de injustos, de iníquos, de falsos, de duros de coração. Então quando a gente escuta o nome fariseu, já vem uma repulsa. Ah, fariseu. Cuidado porque eu não posso ser fariseu também. E Jesus entra na casa para comer com os fariseus. Por quê? Em primeiro lugar, né? Porque
o Evangelho, ele quer nos desamar de qualquer tipo de preconceito. Quando se trata do Evangelho, nós devemos ir a todos, mesmo, sem escolha. É muito difícil falar, aliás, muito difícil não, é muito fácil. É muito fácil falar de Deus para quem é de Deus. É muito fácil falar de Deus para quem conhece a palavra. É muito fácil falar de Deus, se enturmar com quem já sabe de Deus, para quem participa como você participa. É muito fácil falar de Deus para quem te acolhe. O que o Evangelho está jogando na nossa cara aqui é o seguinte, é que nós gostamos de escolher quem nos é mais agradável. A gente não vai na casa do fariseu. A gente não vai na casa daquele que é falso. A gente não quer falar com aquele que agride. A presença dele agride a nossa vida. Eu não quero. Eu não sou capaz, eu não quero falar de Deus para isso. Eu não quero evangelizar isso daqui, ó. Eu escolho aquele que é mais agradável a mim. Ora, se Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade, mas nós escolhemos quem são estes todos, significa que nós estamos deixando de levar a palavra de Deus para aqueles que precisam. Precisamos aprender a entrar na casa dos fariseus da vida para falar de Deus. Em primeiro lugar é isso. Jesus ele não tem preconceito, ele entra na casa para falar de Deus, porque ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade, todos encontrem a Deus. Por outro lado também, Jesus entrar na casa do fariseu significa que ele está entrando dentro da nossa casa. A imagem da casa do fariseu pode ser a imagem de uma alma apegada aos bens, apegada a este mundo, apegada a esta terra, apegada do amor próprio, cheia de disfarces, cheia de máscaras. Vamos pensar o seguinte: nós nos convertemos, então nós começamos agora, todos nós estamos no mesmo passo, na suposição, e a partir de agora nós começamos a nos aproximar mais de Deus. Só que para nós nos aproximarmos de Deus, esta aproximação de Deus custa e custa muito. É muito próprio de quem quer ter vida espiritual ser purificado por Deus. Sempre tem aquele que fala: nossa, padre, quanto mais eu rezo, mais tentação aparece. É isso mesmo. Quanto mais você reza, mais você vai ser purificado pelas tentações e pelas provas que Deus te envia. Para quê? Para purificar a tua fé. Você vai ser provado na fé, nas virtudes, para você ficar desapegado. Então você vai ser provado, purificado dos apegos, das vontades. Isso é muito comum. Na vida espiritual isso é muito comum. Só que nós só conseguimos chegar a um olhar autêntico de quem nós somos diante de Deus com esse desapego, com essas provas. E às vezes demora muito olhar para si próprio, enxergar o nosso próprio orgulho, a nossa própria soberba. De alguma forma, nós nos protegemos disso. Nós nos protegemos de olhar para a nossa vida. Às vezes nós vamos nos enganando, nós vamos com algumas atitudes boas, porque nós temos atitudes boas, então nós nos achamos bons e nós vamos nos enganando, nós vamos esquecendo de olhar para nós e entender quem nós somos. É difícil reconhecer que às vezes algumas coisas dentro de nós não vão bem. É muito interessante, a gente pode analisar isso no dia a dia, né, na sociedade. Eu moro num condomínio, aí eu pego o elevador. Aí uma vez, a pessoa me perguntou assim, né? E aí, padre, tá tudo bem? Aí eu olhei assim, ó, tudo não, mas alguma coisa tá bem. É porque é difícil a gente assumir que tem alguma coisa que não está bem dentro de nós, né? Porque a gente é meio falso mesmo. As pessoas vão perguntar assim para você: e aí, tá tudo bem? Você não vai chegar assim: olha, meu casamento tá ruim, eu tô cheio de dívida, tem um monte de conta para pagar. No final das contas, você vai falar o quê?
está tudo bem. E a gente vai se convencendo dessas coisas, dessas pequenas falsidades. A gente vai se convencendo desses fingimentos. Ontem eu vi a foto de um amigo muito querido mesmo, que não fez umas escolhas tão boas na vida. Ele diz assim que está muito feliz e todos parabenizam ele pela escolha dele, que ele fez, enfim. E no fundo, algumas escolhas nossas são só fingimento. E uma hora ou outra, a gente se dá conta. As coisas aparecem na nossa vida e falamos, caramba, perdi. Esta é a casa do fariseu. Esta é a casa do homem que precisa ser purificado da alma. Em algum grau, todos nós precisamos ser purificados por nosso Senhor Jesus Cristo, para amar a Deus. Ele entra na nossa casa para conviver com as nossas hipocrisias. Ele sabe que este processo é um processo doloroso, mas ele se senta ali e começa a reparar como nós escolhemos os primeiros lugares. A palavra diz, né? Ele diz a primeira parábola aqui. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer, dá o lugar a ele, então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá, amigo, vem mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados, porque quem se eleva será humilhado. E quem se humilha será elevado. Este primeiro lugar é o lugar que nós mais gostamos de estar. Nós temos meio que uma idolatria a este primeiro lugar. E que segundo a própria lei da vida, nos ensina, ninguém gosta de uma pessoa arrogante. A lei da vida faz isso. É politicamente correto na sociedade as pessoas odiarem aquele que é mais arrogante. É assim. Chega numa empresa lá, tem uma pessoa que você sabe que é arrogante, que seja chato. Todo mundo começa a odiar aquela pessoa que quer destruir a vida dela. É assim. E quem escolhe o primeiro lugar, automaticamente vai ser odiado. E o Senhor, Ele quer nos proteger. Ele se senta, Ele entra na nossa casa porque Ele quer nos alertar e nos proteger deste mal. Escuta, não escolha os primeiros lugares. Não faça dele o seu objetivo. Cuidado com a ganância de querer estar sempre por cima. Às vezes o nosso olhar está em torno do primeiro lugar. E nós nos sentimos menosprezados quando este lugar não é nosso. E aí as carências começam a aparecer, né? Ai, fulano não olha na minha cara. Ai, fulano conversa com todo mundo, menos comigo. Ah, você está vendo? Ele gosta mais dos outros do que de mim. Não sei se vocês acreditam, mas falam isso até do padre, você acredita? Ah, o padre dá mais atenção para fulano do que para mim. Em geral mesmo, né? Quem me conhece um pouco mais sabe que raramente dou atenção para muita gente, viu? Sou meio ogro assim. Se eu dou atenção para alguém é porque a pessoa precisa mesmo. É porque ela está precisada. Raramente sou um pouco grosso. Aliás, raramente não. De vez em quando sou muito grosso. Enfim, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, ela dizia uma coisa muito interessante. É importante nós lutarmos pelo último lugar. Devemos sempre lutar pelo último lugar. É muito interessante isso porque não vejo ninguém lutar, né, para limpar um banheiro. Não vejo ninguém lutar para se indispor com alguém. Ai,
Sou eu que vou visitar aquele pobre hoje, viu? Sou eu que vou na pastoral da rua, sou eu que vou na casa daquele doente, sou eu que vou no hospital, você não vai no meu lugar. Ninguém se dispõe para essas coisas. Ninguém se dispõe para visitar um asilo, coisa assim. Para uma cadeia, visitar os presos que estão lá. É uma obra de caridade visitar os presos, né? Agora, lutar para estar no microfone, um lugar de gala, para dar uma parecida, para se mostrar um pouquinho, para ter um pouquinho, pode ser um menor grau, mas para ter um pouquinho de reconhecimento. Eu lembro de uma situação muito interessante. As pessoas estavam preparando o retiro, dentro da igreja mesmo. As pessoas estavam preparando o retiro, aí então, um grupo, né? Aí começaram a se organizar, tal. Eles só não tinham combinado com o padre, né? Aí eles começaram a se organizar e montaram. Fulano vai ser coordenador disso, coordenador. Aí, todo mundo quer ser coordenador no negócio de retiro. Aí todo mundo quer ser coordenador, não sei o que lá. Aí chega lá o padre, não, vai ser assim não. Vai ficar fazendo isso aqui. Mas padre, a gente já escolheu. Quem escolhe o primeiro lugar vai ser levado para o último. O convidado escolhe depois, aliás, aquele que está convidando, escolhe quem vai se sentar à frente. É assim. Aí fica tudo mexido, fica tudo doído. Nós temos dificuldade de lutar por aquilo que é pior. Por quê? A opção de seguir a Cristo, a opção de seguir Deus, é uma opção de cruz e negação, não é outra coisa. E por que é difícil? É por causa de uma doença, de uma desgraça. Digo desgraça porque é uma doença na alma chamada amor próprio. O amor próprio é algo totalmente avesso à humildade. O amor próprio é algo totalmente avesso. É o pecado de Satanás, é o orgulho. Gente, a humildade não é aquela pessoa pobrezinha, bobinha, retraída. A humildade é saber o seu lugar aos pés da cruz. É saber que aos pés da cruz estamos todos nós juntos. Nós não somos nada. É saber que aos pés da cruz eu não tenho nem dignidade de olhar para o alto. Eu não sou suficiente para olhar para Jesus. Nós nem deveríamos levantar o nosso olhar para Deus. Sabe aquela parábola daquele... Aliás, não é a parábola, né? Aquele homem que entra no templo, aí está o fariseu louvando ao Senhor, olhando para o alto. E está aquele pobrezinho pecador que não tem coragem de olhar para o alto, mas ele diz, eu sou pecador. O nosso lugar é aquele, eu sei, eu sou pecador, eu não tenho coragem de olhar para o alto. É difícil reconhecer isso, que até os nossos bons atos são carregados de imperfeição. Todos os nossos atos são imperfeitos. Todos os nossos atos. Nós não gostamos de ser confrontados. Tem muita gente que escuta aquilo que eu estou falando aqui agora e fica doido, fica doído, machucado, achando que isso tudo é uma baboseira. Mas não é. Porque senão nós não crescemos diante de Deus. Ele quer entrar na nossa casa, Ele quer purificar os nossos corações, mas para isso Ele precisa nos fazer passar por uma purificação sincera dos sentidos, das vontades, uns desertos, umas noites escuras, mas a gente não aceita. Queridos, nós não somos bons. Não somos, nós somos pecadores. Pecado não é só o que você faz. Pecador é o que você é. E por isso eu preciso de um Salvador. Jesus Cristo, Ele vem para nos salvar. Ele vem para me salvar. Por quê? Porque eu sou um grandiosíssimo nada. Tem gente que acha que não tem pecado. Por quê? Porque nunca matou, porque nunca roubou. Meus queridos, até mesmo todos os nossos bons atos são cheios de imperfeição, são cheios de orgulho, são cheios de amor próprio. A gente não faz as coisas perfeitas. É a realidade de quem nós somos. E não é falar assim, eu sou um pecador, né?
por uma mera retórica, assim, eu falo porque todo mundo fala. Não, é ter a ciência de que eu não posso me salvar sozinho. Eu preciso de um Salvador. E me deixa dizer uma outra coisa, hein? Ser humilde, de verdade, conforme a própria palavra humilde. Sabe de onde vem humilde? Vem de humus. A palavra humilde vem de humus, não vem de outro lugar. Eu lembro, meu pai, quando era criança, ele tinha ele abriu uma empresa de humus. Ele tinha um barato, assim, era muito criativo e tal. Ele fez uma capa, humus inteligente, aí tinha uma minhoca com óculos assim. Eu brincava com aquilo, eu via, era um barato. O que era humus? Cocô. É cocô. Nos termos clássicos, né? Cocô de vaca. É humus. Ser humilde é isto. Não acho que ser humilde... eu quero ser humilde, Senhor. Você está pedindo assim, eu quero ser um cocô. Eu quero ser tratado como isso. É desta forma. Quanto mais humilde eu quero ser, tanto mais humilhado eu precisarei ser. Eu precisarei ser passado pelo cadinho da humilhação. Para matar o amor próprio, eu preciso ser humilhado. Não tem outro caminho. Humilhado. Padre, o Senhor está exagerando. Não estou exagerando. Basta olhar para a cruz. Olha para a cruz. Você quer ser cristão? Você quer ser santo? Se você quer chegar a Deus, está aqui. Humilhado. Nós vemos Jesus, né? Com aquela tanguinha ali, né? Jesus ele ficou pelado, humilhado, em todos os sentidos, escarrado, né? Ele era Deus, ele é Deus, né? Humilhado. Você acha que eu vou ser cristão menos do que ele? Sendo menos do que ele? Sendo menos humilhado do que ele? Você acha que eu vou ser cristão, imitar a Cristo, passando menos dificuldade do que ele? Isso não existe. Não existe. Eu preciso passar por esta via crucis. É difícil. Não estou falando que é fácil. É difícil. De fato, é difícil purificar o nosso amor próprio. E assim nós partiremos para o outro lado do Evangelho, quando o nosso Senhor, Ele diz para aquele que convida, olha, dá de graça. Chama, quando você for convidar alguém para o jantar, chama quem não vai te dar recompensa. Dê de graça. Não crie expectativas. Porque o humilde faz isso, ele não cria expectativa, ele não tem expectativa nenhuma, já está lá embaixo. Ele já sabe que o humilde não tem expectativa de crescimento, porque ele não quer crescer. A gente se espelha, por exemplo, em São Francisco, né? São Francisco de Assis, não sei o quê, como ele era pobre, ele gostava dos pobres. São Francisco de Assis, ele amava, quanto mais humilhado São Francisco ele era, ele se alegrava. Quando alguém o insultava, quando alguém o insultava mesmo, né? Ele se alegrava, uma coisa assim, e glorificava a Deus. Nós vemos os Atos dos Apóstolos, os apóstolos apanhando por Deus, eles glorificavam a Deus depois de apanhar, depois de serem surrados. Esse é humilde, não cria expectativa, ele dá de graça, ele faz de graça, ele vai de graça, ele não cria expectativa nenhuma. Por quê? Porque ele quer a Deus. E nosso Senhor ele termina, porque a tua recompensa se dará no céu. Você espera a recompensa aonde? O humilde espera a recompensa da onde? Do céu. Humus, né? Humildade. Vem da terra. Humus é terra. Terra. Você espera a recompensa da onde? Desta terra, você espera a recompensa do céu. Vamos pedir a graça ao Senhor para sermos verdadeiramente humildes. Dá-nos a graça de sermos humildes. Como nós precisamos da humildade? Na nossa vida, a humildade é a coisa mais importante. É a virtude mestra que abre caminho para todas as outras virtudes.
principalmente porque é assim que nós devemos nos reconhecer diante de Deus, daquele que nós precisamos de verdade, aquele que é nosso Salvador e que vai nos salvar, que nos salvou, que nos dá a vida. Precisamos só dele, dependemos só da misericórdia dele, de mais nada. Confiemos no Senhor. Amém?